forças intermoleculares. Ah, professor, louco da cabeça, intermoleculares. Além das moléculas elas possuírem ligações químicas, elas possuem algumas forças que elas influenciam também na dissolução e também em alguns caráteres físico-químicos, como o ponto de ebulição, ponto de fusão, dissolução. Isso tudo tem a ver com as forças intermoleculares. Caso você já ouviu falar, a molécula do DNA possui pontes de hidrogênio, por isso que ela não sei o que, ela dissolve não sei o que. Já ouviu falar sobre isso. Então, a ponte de hidrogênio é uma força intermolecular. A gente tem a força intermolecular e a gente tem a força intramolecular. A força intermolecular é entre moléculas e a intermolecular é entre os átomos, beleza? Está errado, mas basicamente isso. A gente tem 3 tipos de forças intermoleculares. A1 são eu vou falar logo, A1 vai ser a dipolo, certo? Dipolo, beleza? A2, você vai ter a dipolo induzido, certo? Dipolo induzido. E A3, a gente vai ter as pontes de hidrogênio, certo? Dipolo, né? Na verdade, tem outro nome para dipolo, é dipolo permanente barra dipolo permanente. A dipolo induzido é chamada também de dipolo permanente barra dipolo induzido. E as pontes de hidrogênio são chamadas mesmo de ponte de hidrogênio mesmo, né? Ponte de hidrogênio, pH, certo? Detalhe, estas três forças intermoleculares são chamadas das forças de Van der Waals, certo? Você pega, o que é uma força de Van der Waals? São as forças intermoleculares que atuam nas ligações químicas, de preferência das ligações covalentes. As ligações iônicas possuem uma força para elas, que são as forças, né, forças de ligações iônicas. Detalhe que eu esqueci de comentar lá na aula de polaridade. Toda ligação iônica é uma ligação polar. Não tem para onde escapar. Você vai ter uma molécula positiva e uma molécula negativa. Vai ter que ter um polo. Então, toda ligação iônica é uma molécula polar, certo? Toda molécula iônica é uma molécula polar. Então, você tem dipolo, né? Dipolo permanente, dipolo induzido, dipolo permanente, dipolo induzido, e pontes de hidrogênio. Por que eu botei essa ruma de novo? Porque pode aparecer nos vestibulares, beleza? Detalhe muito importante. A força intermolecular dipolo-dipolo é uma força que acontece somente em moléculas, até de vermelho, em moléculas polares. Não. A dipolo-dipolo é uma força molecular que acontece apenas em moléculas polares. Vou botar aqui, ó, moléculas polares. Quer exemplo de moléculas polares? Vou botar aqui para você, ó, H2O. O que mais? NH3, certo? Ou seja, toda molécula polar vai possuir a força dipolo-dipolo agindo nela, beleza? A dipolo induzido é uma força que é aplicada somente em moléculas apolares. Tendo elas, você tem o CO2, você tem o CH4, certo? E as pontes de hidrogênio são forças intermoleculares aplicadas quando você tiver hidrogênio ligado ao grupamento FON. Professor, que diabo é FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Quando você tiver hidrogênio ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio, você sempre vai ter uma ponte de hidrogênio. Detalhe, você pode ter 2 forças intermoleculares agindo. Você pode ter tanto, por exemplo, dipolo-dipolo e pontes de hidrogênio, certo? Só não pode ter, né, dipolo induzido porque, no caso, se você tem uma molécula polar, você vai ter somente dipolo ou ponte de hidrogênio, beleza? Por exemplo é o NH3, né? O NH3 é uma molécula polar. Então, no caso do NH3, você tem a força dipolo-dipolo e também você tem a ponte de hidrogênio, beleza? Detalhe, a ponte de hidrogênio é a força mais forte, que redundância. Então, a ponte de hidrogênio ela é mais forte do que a dipolo, que é mais forte do que a dipolo induzido. Ou seja, a dipolo induzido é a força intermolecular mais fraca, certo? Dipolo induzido. E o que isso influencia, professor? Ponto de ebulição maior ou menor, ponto de fusão maior ou menor, maior dissolubilidade, condução elétrica, tudo isso aí vai
influenciar, beleza? Então aqui a gente tem as forças intermoleculares. Por exemplo, vamos aqui fazer um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui o CH4, certo? CH4. CH4, que é mais conhecido como um gás do peidinho da vaquinha, que é o metano. Beleza, vamos fazer aqui a TRPV do CH4. Você tem o carbono que possui 4 elétrons, né, família 4A, e você tem o hidrogênio que possui 1 elétrons. Mas como o hidrogênio é um elétron como é da família 1A. Como o hidrogênio ele possui 4 átomos, né, no caso do CH4, vai ser 1 elétron vezes 4, que vai dar igual a 4 elétrons. E se você somar a quantidade total, você vai ter um total de 8 elétrons. Né? Você vai ter um total de 8 elétrons. E você vai ter um total de 4. Você vai ter um total de 4 pares. Tem muito mais pares para distribuir. Certo? Essa daqui é muito fácil. Você vai ter o C rodeado de 4 carbonos. Certo? O C rodeado de 4 carbonos. Aqui, ó. H. E H. Certinho? Beleza. Todos têm que atingir a 4, com exceção de hidrogênio. Então, vamos fazer uma ligação para o hidrogênio. Você tem 4 pares, uma ligação de hidrogênio para cada. Eu boto uma aqui, uma aqui e uma aqui, certo? Então, isso aqui você tem um CH4, belezinha? Detalhe, cada hidrogênio tem uma ligação e outro detalhe muito importante, o carbono está fazendo 4 ligações. Então, significa dizer que essa molécula está totalmente certa, beleza? O CH4 está certo. Problemas técnicos do mouse, vamos botar de novo aqui. Então, o CH4 está certíssimo, beleza? Possui elétrons livres no átomo central. Primeiramente, quem é o átomo central desta molécula? É justamente o carbono. Vou pegar aqui o spotlight, o carbono, certo? Possui elétrons livres neste átomo central? Você vai responder bem lindamente. Não possui elétrons livres no átomo central. Então, é uma molécula polar ou uma molécula apolar? Exatamente, é uma molécula apolar, certo? Qual é a força intermolecular agindo nesta molécula? Aí você vai pegar, ó, dipolo. É uma força que acontece em moléculas polares, está certo? Não, essa força não atua nessa molécula. Dipolo induzido é uma força que aplica a moléculas apolares. Então, está agindo nessa molécula? Sim, está agindo. Então, a força que atua nessa molécula é a força de dipolo induzido. Formações muito importantes. Toda molécula orgânica que possui carbono, hidrogênio, basicamente, possui essa força intermolecular. Ah, professor, por que, por exemplo, o sabão ele se mistura com óleo e ele também, ouvi falar que ele é apolar. Aí que tá, o sabão ele possui uma parte apolar e uma parte polar. A gente diz até que tem uma cabecinha polar e uma cabeça apolar. Da mesma forma que alguns ácidos graxos, certo? Possuem uma parte polar e uma parte apolar. Beleza? A gente tem também uma questão da reação com petróleo, também, que, por exemplo, se a gente pega petróleo não, com a gasolina. A gasolina, que é o octano, é uma molécula apolar. Se a gente mistura, por exemplo, com o álcool etílico, que é uma molécula polar, entre aspas, porque o álcool etílico possui o OH no final, então lá no final vai ser polar. E o resto da cadeia vai ser apolar. Você pode ter uma mistura, dependendo, certo? Você pode misturar água, não vai se misturar, mas se você colocar o álcool etílico, pode se misturar. Então, você tem que prestar atenção nisso. As moléculas orgânicas, elas têm partes polares e partes apolares. Tudo vai depender dos elétrons livres da parte mais eletronegativa. Mas, de todas as formas, se você tiver elétrons livres no átomo central, a molécula vai ser polar. Se você não tiver elétrons livres no átomo central, a molécula vai ser apolar. E essas são as 3 forças intermoleculares agindo. Quero desejar um abraço a todos. Fique em casa. É isso aí, professor Pedro na área. Valeu.